Hoje, a vida de fé é coisa séria. Não tente brincar com Deus. Ele olha além das aparências e vê o coração. Livro de Atos, capítulo 5, aleluia, versículo 1. Maravilha. Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. Safira sabia disso, então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mas mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Aleluia. Talvez você conheça a história daquele desempregado que, depois de procurar por toda parte um lugar onde pudesse ganhar seu sustento, acabou procurando o dono de um zoológico. Quem sabe teria algum trabalho para ele, né? Contudo, ali também não havia nenhuma vaga. Mas ele disse para o dono: tenho uma proposta diferente. Há 2 semanas morreu o nosso gorila. Ele era uma grande atração para os visitantes. Se você quiser fazer o papel de gorila, eu pago bem. Tem aqui uma fantasia de gorila e ninguém perceberá que não é de verdade. Claro que o homem aceitou. Precisava sustentar a família. Começou o trabalho, deu-se muito bem. Com muita habilidade, agarrava as grades. Um enorme tronco inclinava-se por cima da jaula do leão ao lado. Ele subia naquele tronco como um verdadeiro malabarista. As pessoas paravam para ver as artes do gorila. Até que, num descuido, escorregou do tronco e caiu na jaula do leão. O leão deu um urro e ele se assustou e tentou aproximar-se das grades da jaula para subir. Mas o leão, aproximando-se dele, desesperado, ele grita: socorro! E o leão respondeu: cala a boca, rapaz, senão nós dois estamos desempregados. Fantasias de ambos os lados. Foi exatamente assim que estava o coração enganoso de Ananias e Safira, dos quais lemos na leitura de hoje. Na igreja, todos os conheciam como cristãos. Na aparência, eram tidos como pessoas que buscavam agradar a Deus. Mas lá no fundo do coração, as coisas não estavam claras. Na verdade, usavam uma fantasia de cristão, até que veio o dia em que a máscara caiu. Deus revelou a farsa. Nem precisava ter dado todo o valor da venda de sua casa. Ninguém o havia pedido, mas queriam demonstrar quão piedosos eram e mentiram. Estavam tentando enganar aos homens, mas diante de Deus a máscara cai. Conheciam a história do gorila? Não, eu não conhecia. Teria alguma semelhança com a sua própria história? A vida de fé é coisa séria, mas não tente brincar com Deus. Ele olha além das aparências e vê o coração. Quando eu era menino, agia e pensava como menino, mas agora que sou homem, tem que ter o comportamento de homem, de adulto. Agora que é adulto,
Antes de ser cristão, seu comportamento era um. Agora que você se tornou um cristão, conhecedor da palavra de Deus, professa a fé do Senhor, tem que ter o comportamento coerente e condizente com a verdade da Escritura Sagrada.